Bom, pessoal, dando sequência ao nosso estudo sobre os crimes contra a honra, vamos conversar agora sobre o crime de difamação, que está previsto no artigo 139 do Código Penal, que diz, o caput, difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, e prevê uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, diante dessa pena, também é possível a aplicação de ambos os benefícios da 9.099, né, tanto a transação penal quanto a suspensão condicional do processo, mesmo que nós tenhamos as majorantes lá do 141. E o acordo de não persecução penal também é possível, tá? Nós estamos diante de um crime que, novamente, atinge a honra objetiva da vítima. Então, que essa norma visa proteger, o bem jurídico tutelado é a honra objetiva da vítima, né? Sua imagem perante terceiros, sua fama perante a sociedade, enfim. Quanto aos elementos objetivos, né? A conduta, aqui é também a imputação, ou seja, atribuir, né, a alguém um fato determinado que, embora não seja um fato definido como crime, não seja algo de caráter criminoso, é algo que ofende a reputação da pessoa, né, da vítima. E quanto ao meio, também é um crime de forma livre, pode ser praticado de diversas formas também, como nós estudamos no crime de calúnia. Então, fato ofensivo à reputação é algo que não seja um fato criminoso, porque se for um fato definido como crime, nós teríamos o crime de calúnia, né? E se for imputação, chamando a pessoa de criminoso, por exemplo, fulano é um traficante, mas não atribui a prática de um fato determinado, aí também nós podemos ter aqui o crime de difamação, porque nós já vimos que, para que seja calúnia, é necessário que seja atribuída a alguém a prática de um fato criminoso, um crime, a prática de algo definido em lei como crime, e que seja uma acusação séria, determinada, né? Não alegações genéricas. Se forem apenas alegações genéricas, não há um fato criminoso determinado, aí nós podemos ter também o crime de difamação. Então, não necessariamente para ser difamação é atribuir a alguém a prática de algo de crime, né? Algo criminoso. Aqui no 139, nós não temos a previsão de propalar ou divulgar a difamação, como nós temos lá no artigo 138. Então, muitos pensam que, por não haver essa previsão propalar e divulgar, você propalar ou divulgar uma difamação não seria crime, né? Mas não é esse o entendimento majoritário, certo? Então, aqui, apesar de existirem opiniões em contrário, a difamação, ela inclui tanto quem imputa mesmo, né? E entra no imputar, o verbo imputar, que é o verbo nuclear, ele abarca também a propagação ou a divulgação. Então, quem propala e quem divulga, ainda que não seja a pessoa que criou aquela difamação, se ela propaga ou se ela divulga, ela está também imputando a alguém a prática de um crime. Então, ela também comete o crime do caput, o crime de difamação, o crime do 139, certo? E, da mesma forma que estudamos no crime anterior, o consentimento da vítima torna o fato atípico, tá? Quanto ao elemento subjetivo, nós temos aqui o dolo, tanto o dolo direto quanto o dolo eventual, também da forma que nós comentamos na aula anterior. Quanto aos sujeitos do crime, em regra, qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo, certo? E aí, cuidado para daquelas pessoas que desfrutam das imunidades materiais que nós analisamos também na aula anterior, na aula sobre o crime de calúnia, né? Por exemplo, senadores e deputados. E também não é necessária nenhuma qualidade especial do sujeito passivo. Qualquer pessoa pode ser, né, vítima do crime de difamação também. E aí aquela pergunta, né? Pessoa jurídica pode ser vítima do crime de difamação?
Bom, a pessoa jurídica, como eu já falei, segundo a maioria da doutrina, ela pode sim ser vítima, ainda que a ofensa dirigida contra essa pessoa jurídica não atinja diretamente ou indiretamente os seus diretores, mas só a empresa em si. Também é possível, tá? Ah, difamação contra os mortos não é punida, tá? Não tem previsão legal para punição da difamação contra os mortos. Bom, é um crime formal, né? Ele se consuma quando um terceiro, ainda que uma só pessoa, mas que uma terceira pessoa tenha conhecimento dessa imputação desonrosa, né? E é fundamental também aqui que, como na calúnia, né, já que pune a honra objetiva, ou seja, como a sociedade vê aquela pessoa desonrosamente a partir daquela imputação ofensiva, então é fundamental, é necessário que chegue ao conhecimento de uma terceira pessoa para que o crime esteja consumado, assim como na calúnia. É crime formal, então é independentemente de o dano causar ou não da imputação, causar ou não dano à reputação da vítima, tá? Do imputado. E também a tentativa ela é possível na forma escrita, certo? Quanto à exceção da verdade, aqui na difamação só é admitida a exceção da verdade se o ofendido é funcionário público, né, nos termos do 327 do Código Penal, lá diz direitinho quem é funcionário público para fins penais, e se essa ofensa é relativa ao exercício das suas funções. É isso que o parágrafo único nos diz. O parágrafo único aqui do 139 que nós estamos estudando, certo? Então, se aquele ofensor provar que é verdadeira a sua imputação, vai estar excluída a ilicitude da sua conduta, certo? E como nós conversamos também na aula anterior, é possível também se alegar da exceção de notoriedade, né? Uma parcela da doutrina que sustenta que não é justificável punir alguém porque repetiu o que todo mundo sabe, o que todo mundo diz, né? Algo que é um fato que é de amplo domínio público, conforme também nós estudamos na aula anterior. Da mesma forma, falamos sobre o princípio da especialidade, né? Então, se nós estivermos diante de uma difamação contra o presidente da República, o Senado, a Câmara dos Deputados, o Tribunal Federal, né? O presidente da República, do Senado, da Câmara dos Deputados ou do Supremo, praticada com motivação política, nós estaremos diante de um delito contra a segurança nacional, que está previsto no artigo 26 da Lei de Segurança Nacional. E se a difamação for na propaganda eleitoral ou visando fins eleitorais, nós estaremos diante do crime específico lá do Código Eleitoral, artigo 325, certo? Próxima aula vamos conversar a respeito do crime de injúria.